Existem momentos em nossa vida que nós estamos diante de uma situação que precisamos tomar uma decisão, que nós precisamos decidir qual ação nós vamos tomar. Existem momentos em que Deus ele não pede o nosso esforço, mas Deus pede um posicionamento. Deus ele vai pedir um movimento, uma decisão em nossas vidas. E foi assim com Abrão, que depois se tornou Abraão. Deus tem uma mensagem para nós da vida de Abraão. Deus tem uma mensagem que nós precisamos ter fé para sair antes de entender. Está em Gênesis capítulo 12, versículo do 1 ao 4. Diz assim a palavra de Deus: Então o Senhor disse a Abrão: Sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então Abrão partiu como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Então Deus ele fala algo que muda tudo. Ele chega para Abrão e diz para Abrão: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão vivia em sua terra, ele tinha estabilidade, ele estava com a família por perto, ele estava com a vida organizada, até que Deus pede para ele um movimento, pede para ele um posicionamento, para ele sair da sua terra e da sua parentela. Mas Deus ele não apenas chama Abraão para sair da sua terra, mas ele também faz uma promessa a Abraão. Ele vai dizer: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Deus ele pediu um posicionamento a Abrão. Deus ele pediu um movimento a Abrão. E o mais importante aqui não é apenas Deus chamar Abrão para sair da sua terra, mas o passo mais importante aqui é Abraão decidir obedecer à voz de Deus. Porque Deus ele não mostrou o destino. Deus primeiro deu a ordem, deu a palavra. Porque a fé ela não começa vendo, ela começa ouvindo. E eu quero que você entenda que a maior prisão espiritual nem sempre é o pecado. Em alguns momentos, em algumas fases das nossas vidas, a maior prisão espiritual é a zona de conforto. É o conforto. É o confortável, porque existem pessoas que não vivem o novo de Deus porque estão presas ao que é conhecido, estão presas à zona de conforto. E entenda que o propósito de Deus quase sempre começa fora da zona de conforto. E Deus ele vai revelar o caminho enquanto Abraão caminha. Deus disse: vai para a terra que eu te mostrarei. Não havia um endereço. Deus não entregou um GPS espiritual para Abraão. Havia apenas uma promessa. Havia apenas uma palavra. E Abraão precisou aprender algo poderoso. Quem anda pela fé não precisa da explicação completa. Quem anda pela fé não precisa ver o destino. Quem anda pela fé precisa apenas compreender, confiar e acreditar na palavra de Deus. E muitas vezes nós, na nossa humanidade, queremos entender tudo, queremos ter garantias, queremos controlar o futuro. Mas Deus ele procura pessoas dispostas a confiar em sua palavra. Porque a obediência imediata ativa a promessa de Deus em nossas vidas. O versículo 4 diz que partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe tinha dito. Isso é a prova que Abraão estava tendo fé e confiando no Senhor. Ele não debateu, ele não atrasou,
ele não negociou com Deus. E aqui a obediência de Abraão revela o nível da fé dele no Senhor. E quantas promessas que nós recebemos de Deus ficam paradas porque a nossa obediência é adiada. Deus havia prometido que ia fazer dele uma bênção, uma grande nação. Iria abençoá-lo, iria tornar seu nome grande, mas dependia do primeiro passo de Abraão. E eu quero que você entenda um ponto muito importante aqui nessa mensagem, que sair é necessário para vivermos o novo de Deus. Abraão, ele precisou deixar a terra conhecida. Abraão precisou deixar vínculos antigos. E Abraão precisou deixar a segurança. Porque Deus não coloca o novo dentro do velho. Deus não coloca vinho novo em odre velho. E ele precisou abandonar tudo aquilo que era velho para viver o propósito de Deus. Para viver o novo de Deus, Abraão precisou limpar o velho. E Deus, ele fala para você nesse momento que você deixe, que você saia de mentalidades antigas, que você saia de ambientes que te afastam da presença de Deus, que você abandone ciclos repetitivos que impedem o seu crescimento espiritual. Nem todo deixar, nem todo abandonar, nem todo sair é perda. Muitas vezes é apenas a preparação de Deus para vivermos o seu propósito, para vivermos o seu plano para a nossa vida. E talvez Deus esteja falando com você para começar algo novo. Talvez Deus esteja falando com você nesse momento para que você abandone o velho, tudo aquilo que te afasta dele. Deus está te chamando para que você confie no seu propósito, confie no seu plano. E que você viva e dê esse passo de obediência. Mas em alguns momentos o medo vai perguntar, e se não der certo? Mas Deus, ele vai te responder, os planos do Senhor são de te fazer prosperar, não de te causar dano. Então, querido, entenda que você precisa confiar em sua palavra. Você precisa confiar na promessa que Deus tem em sua vida. E você precisa decidir dar o primeiro passo de obediência. Amém, queridos? E eu quero te perguntar nesse momento, o que Deus já mandou você fazer e você está apenas adiando, você não está fazendo. Entenda como Abraão. Abraão não conhecia o destino, mas conhecia quem estava lhe chamando, que era o Senhor. A segurança da fé não está no caminho, mas está na voz de Deus, porque a voz de Deus ativa a nossa fé. E hoje Deus continua chamando você para sair do medo, da dúvida e da preocupação. Que você possa abraçar a palavra do Senhor. Que você possa confiar. Confiar é ter certeza que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Entenda isso, querido. Porque milagres não acontecem quando nós ficamos parados. O milagre acontece quando decidimos obedecer à voz de Deus, confiar e dar o primeiro passo. A voz de Deus, ela ativa a fé que nos faz caminhar. E nós precisamos entender isso para viver o seu propósito em nossas vidas. Se você sente que Deus está te chamando para um novo tempo, coloque em suas orações: Senhor, dá-me coragem para obedecer mesmo sem entender. Eu confio na tua voz mais do que nas minhas certezas. Amém. Queridos, essa mensagem nos chama, nos convida a confiar no Senhor, confiar em sua promessa. Nos convida a obedecer a sua palavra e dar o primeiro passo. Amém, queridos? Quero orar pela sua vida. Pai, eu quero te agradecer nesse momento pela tua palavra revelada. Quero te agradecer, meu Deus, porque às vezes nós não entendemos, mas nós decidimos confiar na tua palavra. Porque nós sabemos, nós temos fé que os planos que o Senhor tem para as nossas vidas são perfeitos,
são de nos fazer prosperar, são de nos fazer uma bênção. E nós queremos viver a Tua vontade, nós queremos viver a Tua palavra e nós queremos viver a Tua promessa. Por isso, Senhor, nós decidimos abandonar o velho. Nós decidimos, Senhor, abraçar o que o Senhor tem para as nossas vidas. E, meu Deus, nesse momento nós queremos entregar a nossa vida no Teu altar. Decidimos confiar com fé e certeza absoluta de que o Senhor tem um grande plano para as nossas vidas. Por isso, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude nessa jornada, que o Senhor nos ajude nessa caminhada, porque nós iremos dar o primeiro passo, ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, para viver o Teu propósito, viver a Tua promessa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, deixe o seu comentário, diga aqui embaixo, escreva aqui embaixo. Eu decido dar o primeiro passo em obediência à voz de Deus. Amém, queridos? Não deixe de me seguir, de se inscrever no canal, que diariamente tem um conteúdo, uma palavra de Deus para a sua vida. Amém? Fiquem todos com Deus.